Boa noite, eu sou a Valéria Copelli Cassiolato, gostaria de agradecer a presença de todos. Essa noite a gente vai agradecer também os nossos patrocinadores, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Oribank, o Dayacol, Banco Safra. Este evento é uma realização do Centro Cultural e Biblioteca Doutora Cláudia L. Elperman, PRONAC 220407, cuja produção é com incentivo fiscal federal, Ministério da Cultura da Lei Rouanet. Nosso objetivo é criar e desenvolver eventos e atividades culturais que contribuam para a arte e a cultura do Brasil. Gostaria de agradecer também as pessoas que estão aqui hoje, a Esther Dobos, do Consulado da Hungria, Pedro Mastrobuono, presidente do Memorial da América Latina, Abrão Stein, senhora, presidente do Bitnai Brit. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente tem hoje Maria Luísa Tucci para falar um pouco sobre a arte do balé moderno no Brasil, inquietudes e movimentos. E uma honra ter a dona Márica para falar para a gente um pouquinho da experiência toda, do balé estágio e de toda essa jornada de sobrevivente do Holocausto. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, fico muito feliz de ter uma plateia muito especial, vamos dizer assim, porque isso aqui está lotado, mas vocês já representam todos. Então, muito obrigada pela presença, principalmente da Rede Cultural, do Consulado da Hungria. Quero especialmente meu querido amigo Pedro Mastrobuono, dentro do Memorial da América Latina, já citado aqui, e Abrão Gostein e Irene, que estão sempre nos acompanhando. E um agradecimento especial para a Márica. Márica, assim, reencontro depois de entrevistas que nós fizemos pelo Arc Shoah, que está aqui representado na nossa tela, e é exatamente por aí que eu pretendo começar. Bom, essa temática, ela dá continuidade à minha palestra anterior, que foi sobre as artistas refugiadas no Brasil, artistas pioneiras da arte moderna. E essas duas palestras, tanto sobre as artistas pintoras e também as artistas do balé moderno, vamos chamar assim, são um dos segmentos, né, de uma importante enciclopédia que está sendo produzida junto ao Departamento de História pela Universidade de São Paulo, onde eu sou a coordenadora desse laboratório, que está aqui representado. E o Arc Shoah foi um dos primeiros arquivos, vamos dizer assim, virtuais, né, um arquivo virtual criado em 2006, que serviu para abrigar os primeiros testemunhos que nós vínhamos produzindo com sobreviventes do Holocausto e, em seguida, também com os refugiados. E quando eu falo aqui em refugiados, não são refugiados de guerra, né, são especificamente os refugiados que, por razão de raça, religião, ou questões políticas, foram perseguidos pela Alemanha nazista e depois pelos países ocupados. Então, na minha tela, vocês vão observar que existe uma equipe que trabalha comigo, né? Vocês estão vendo nesse círculo, é uma equipe de pesquisadores aqui representados, onde nós temos a Luana Fúncia, o Mebai Diguin, Moreno, Blender, Nancy Souza, Tatiane, Kelly. É um grupo da USP de pós-doutorandos e também graduandos, né? E agora, atualmente, só a Kelly ainda na graduação conosco.
e participa também dessa pesquisa sobre as bailarinas a Ana Lívia Cordeiro, bailarina, coreógrafa, que escreve um dos nossos verbetes. Então, basicamente, o tema hoje, e eu quero apenas fazer uma introdução, porque eu acho que a Marica é que tem que nos contar um pouquinho, muito, vamos dizer assim, do balé estágio. Então, essa temática que eu escolhi, da arte, a partir daquilo que existia antes, vamos dizer assim, do balé clássico, né, que vem desde o século XVI até o XXI, eu quero apenas abrir um espaço para comentar com vocês qual a diferença, né, que nós vamos sentir depois pela fala da Marica, pensando na arte do balé clássico, antigo, que a gente conhece e que já vimos várias vezes, para esse também conhecido, a arte do balé contemporâneo. Tomando como referência esse balé contemporâneo, que eu vou tratar rapidamente hoje, apenas para apresentar para vocês como que nós estamos trabalhando na enciclopédia Travessias, produzindo esses verbetes sobre escritores, cientistas e artistas de todas as áreas do conhecimento. Então, é um trabalho que hoje engloba cerca de 520 verbetes, por enquanto, em plena produção, com o apoio de importantes museus principalmente, e arquivos dos países ocupados pela Alemanha, durante não só a Primeira Guerra Mundial, mas a partir das primeiras ocupações, vamos dizer assim, Áustria, Hungria e Polônia, né? Então, é um mundo a ser investigado. E nessas investigações, nós conseguimos agrupar as pesquisas por temáticas, né? Então, nós temos artistas plásticos, escultores, o pessoal de teatro, o pessoal de cinema, fotógrafos, quer dizer, é um mundo realmente em construção do ponto de vista de um saber e de um conhecimento histórico. Então, a arte que eu vou trabalhar hoje e contar um pouquinho para vocês, mas depois vamos ouvir a Marica, que é uma testemunha viva aqui e uma importante produtora desse balé moderno. Basicamente, eu quero ressaltar que, pensando naquele balé clássico e olhando hoje esse balé moderno, onde nós temos, então, o contemporâneo, como a gente pode chamar também, nós temos que considerar quais foram as mudanças, quer dizer, qual é a novidade desse balé chamado moderno contemporâneo, onde essas mulheres refugiadas, fugindo do nazismo, né, ou do fascismo italiano, porque também temos representantes importantes, que optaram por viver no Brasil, algumas por um certo tempo, ficaram como exiladas e retornaram anos depois para os seus países, ou optaram por residir, muitas vezes, nos Estados Unidos, no Canadá, onde continuaram suas carreiras. Basicamente, duas palavras eu acho marcante, pelo que eu percebi nas histórias que nós estamos escrevendo. A inquietude, muitas vezes marcadas por traumas, por histórias de vida bastante difíceis, e os movimentos. Eu acho que a palavra movimento, ela expressa muito bem 5 itens, vamos dizer assim, 5 argumentos importantes para justificar as diferenças entre esses dois balés, né, o clássico e esse contemporâneo. Em primeiro lugar, a introdução de novas técnicas inspiradas na dança expressionista alemã do entreguerras. Primeiro item. Dos movimentos formais e gestos marcados pela liberdade, né, dos gestos formais, passando, então, para a liberdade de expressão corporal. Eu acho que isso a Marica vai poder dar alguns exemplos dessa produção e da construção que elas fizeram ao longo de anos. Também a criação de companhias e escolas de danças, onde cada uma dessas mulheres e homens também acabaram construindo a sua própria identidade artística com uma marca muito importante corporal. E também várias dessas mulheres refugiadas, principalmente, articularam e impuseram, vamos dizer assim, e promoveram, não impuseram, promoveram uma reflexão teórica sobre dança. Então, sempre teve muita pesquisa, principalmente sobre a cultura brasileira, e buscavam também representar na sua arte, a partir das leituras, das pesquisas, uma expressão muito mais humana para a dança. E outra
o último item que eu faço questão é a dança, e nós temos usado isso muito nas aulas para os educadores, a dança como estratégia de resistência e denúncia. Nós usamos nas nossas jornadas sobre o Holocausto sempre o teatro e a dança como uma forma também de passar uma mensagem e alertar, e isso é muito importante nos dias de hoje, para os perigos do antissemitismo, não é? Que vai sendo reciclado há séculos, né? E hoje, diante da crise do Oriente Médio, esse antissemitismo ele retorna, né, sobre novas facetas, muitas vezes acobertado pelo antisionismo. Dentre as mulheres que eu escolhi hoje, 4 grandes nomes, e que estão sendo também os verbetes produzidos pela nossa equipe de pesquisadores, e, aliás, eu agradeço a presença aqui, tanto da Luana como da Kelly, representando a equipe. Eu chamo a atenção, dentre as pioneiras, que também vieram fugindo de diferentes países, mas eu escolhi 4, a Ruth Abramovich Sorel, alemã, Maria Dushnes, húngara, René Guniel, francesa, e Marika Guidali, aqui presente. Para vocês terem uma ideia como é que essas pesquisas vão trazendo até nós o perfil, os roteiros de fuga, as razões da fuga, as perseguições e as histórias que vão nos levar, né, até histórias relacionadas com as perdas, principalmente relacionadas ao Holocausto, a gente pode pensar, então, numa cartografia, a partir de história de 4 mulheres, de 6 mulheres, de 10 homens e mulheres também. Hoje eu escolhi 4. Essa cartografia, nós podemos partir tendo como referência os seus países de origem. Então, nós temos aqui uma alemã, 2 húngaras e uma francesa. Nós poderíamos ter polonesas, a partir das ocupações que nós vamos vendo, austríacas, né, e outras nacionalidades. Essa cartografia, pensem agora em um mapa, ela nos leva também a múltiplos corpos em movimentos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando ou tratando de uma imigração forçada. Essas pessoas chegaram aqui, né, não por livre escolha, mas porque foram impulsionadas por um antissemitismo, principalmente, por uma política racista imposta, principalmente, por um Estado, o Estado alemão. E, à medida que a Alemanha ia ocupando os países, nós vamos percebendo que essa política vai sendo implementada, assimilada, muitas vezes, por alguns países e cidadãos desses países, e o antissemitismo teve realmente as suas consequências, principalmente para aquelas artistas que tinham origem judaica. E eu acho que, através dessa enciclopédia, nós temos uma possibilidade de mostrar o legado, né? Mostrar como essas refugiadas, como essas artistas, escritores, cientistas contribuíram para alterar, vamos dizer assim, e ampliar as descobertas, tanto no campo das artes, da literatura, como das ciências. Na parte do segmento científico, nós trabalhamos hoje com Fiocruz e pesquisadores também do Butantan, né, e outros que estão aderindo, vamos dizer assim, a essas pesquisas aqui, sendo de vários países. Então, nessa cartografia que basicamente vai mostrando a fuga dessas pessoas em constante movimento e passando por vários países da Europa até chegar ao Brasil, eu chamo a atenção para a história da Ruth Abramovich Sorel. Ela nasceu em Halle, na Alemanha, em 1907, faleceu em Varsóvia, então vocês já vão percebendo que teve um retorno, né? E a profissão bailarina, coreógrafa, diretora artística e professora. Quando nós chamamos a atenção para a história pessoal, nós remetemos, vamos dizer, o seu perfil, a construção do seu perfil, para as suas comunidades de origem. No caso da Ruth Sorel, nós temos aqui que comprova, então, as suas origens judaicas, né? Basicamente, que ela não era apenas uma bailarina fora da ordem, vamos dizer, ela teve uma história muito importante que nos leva, então, a se concentrar sobre 2 pontos de vista. As suas raízes judaicas, no caso, tendo o pai comerciante de antiguidades, nascido em Leipzig, e a avó era da Polônia, e um dos seus ancestrais, inclusive, foi rabino. Então, nós vamos buscando a documentação que comprove essas origens
e também do ponto de vista da ideologia. Então, ela vai ser perseguida, né, dupla perseguição, por ser comunista, acusada de uma indesejável para o regime nazista, e também pelas suas origens judaicas, que vão despontar a partir do momento que ela começa a sua educação artística. Então, ela vai combinar uma originalidade de formação expressionista, que ela recebe do balé tradicional, e funde com uma dança que ela vai criando cada vez mais, incentivando uma dança teatral, pessoal e emotiva. Eu não vou ler aqui, mas tem uma trajetória dela passando por importantes inspiradores, né, da sua arte, nomes que começam já nas primeiras aprendizagens, desde os 5 anos de idade, mas sempre muito voltada e muito sensível à integração de música ao corpo e, ao mesmo tempo, aos sentidos. É aqui que eu chamo a atenção para a humanização da arte, e, a partir daí, ela vai passando por importantes professores, eu não vou entrar em detalhes, e depois estarão todos especificados, mas por aqui vocês já começam a ver a Ruth Abramovich já participando de importantes peças teatrais, peças de danças na Alemanha, em cartazes já em vários outros programas, apenas para vocês terem uma ideia, já dos movimentos em que ela vai sendo uma das musas, né, e principalmente com peças onde ela assume personalidades muito fortes, né, ou de mãe, ou de mulheres sempre, e criando um figurino fantástico, que nós também estamos investigando. A ascendência judaica dela é que marca realmente e coloca em questão o antissemitismo, né, perseguindo e se tornando cada vez mais, né, uma dificuldade para os judeus na Alemanha. A primeira marca é quando os judeus em Berlim começam a ser evitados como pacientes ou tipos de praga que estão atingindo e vindo desde a Idade Média, que são os mitos, né, que eu também trabalhei em um dos meus livros. E, a partir de 1933, a Ruth forma uma dupla com George Grock e Julia Marcos, são proibidos, inclusive, de entrar, por serem judeus, no Teatro da Ópera de Berlim, por serem politicamente duvidosos pela descendência judaica. Esse é o momento, é o marco da perseguição. A partir daí, eles têm rescisão de contratos, quer dizer, cai o mundo na cabeça deles e da família. O terror quando os visitantes invadem a sua casa em busca de livros que já eram censurados e proibidos, como de arte degenerada ou de literatura degenerada. E aí ela é obrigada a dar aulas para mulheres, muito assim, de uma vida quase que subterrânea, junto com a irmã Alice, até o momento da fuga. Para a enciclopédia, nós estamos muito centrados na rota de fuga, né? Esse momento em que o corpo está em movimento, mas não em razão de uma arte, mas sim em razão da persistência e da tentativa de sobrevivência. Essa inquietude e os movimentos da Ruth Sorel, ou Abramovich, no momento que ela foge, aqui começa a rota, ela foge para Varsóvia, tentando sobreviver, ela ingressa num concurso de dança, ganha o concurso, primeiro lugar, junto com o seu parceiro, com quem ela forma uma dupla, a dupla Sorel-Grock, e aí já vem uma das primeiras inovações desse balé moderno, vamos dizer assim, e ela ganha exatamente o prêmio na representação de Salomé. A partir daqui, vocês vão ver que há quase que uma criatividade a partir dessas figuras. Do lado direito, a mãe, que inclusive faleceu dias depois dessa invasão na residência, né, que a gente começa a perceber as consequências do antissemitismo cada vez mais forte, e, a partir daí, na dupla Sorel-Grock, eles fogem, vão passando por Suécia, vão para a Palestina, Estados Unidos, França, e nós vamos tentando conseguir documentação que prove essa fuga. E, na Polônia mesmo, ela conhece o que vem a ser depois o marido dela, que é Michel Choromansky, e há um acerto de casamento, um casamento, vamos dizer, falsificado aqui com documentação, e eles fogem, apesar
do crescimento dela naquele momento na Polônia, principalmente em Varsóvia, com um repertório fantástico a partir daquele momento. Então, o casamento ocorre, vejam bem, 37 ela já está no auge, em Varsóvia, com escolas de dança, representantes reconhecidas nos jornais, momento da fuga, e 6 de setembro de 39, um casamento às escondidas, e, finalmente, junto com o marido, Chorosmansky, ele que era também escritor, eles vão tentar vir para o Brasil. Aqui algumas fotos que nós levantamos em arquivos na Polônia sobre o Mikhail Chorosmansky, que é também um grande escritor, mas ele vai começar a entrar em depressão, né, principalmente quando chegar no Brasil. A parte da perseguição e do envolvimento da família no Holocausto vai sendo documentada, então, pela equipe, quando identificamos, então, a partir de 38, o pai da Ruth sendo presa na Noite dos Cristais, vai ser internado num campo de concentração, a irmã se despede, só reaparece 30 anos depois. Temos, então, 39, o pai levado para um abrigo de judeus, então, isso tudo documentado, onde ficavam os doentes judeus, homens, mulheres, aguardando o momento de serem deportados para campos de concentração. E, no fundo, tinha um cemitério, eles ficam num espaço, se eu não me engano, onde era o velório, né? Então, são os últimos momentos nesse hospital judaico, que foi convertido, então, numa espécie de casa de transição, onde nós temos essa documentação, e reunia, então, os judeus que realmente foram deportados, eu pus em negrito, 10 de janeiro de 44, para Terezinstad, na Tchecoslováquia, onde ele falece alguns dias depois, dia 27. O irmão do pai, irmão de Aron, Josef Abramovich, 2 filhos também presos, vão para campos de concentração e foram libertados em fevereiro de 45. Essa fuga, basicamente, que marca a partir das perseguições antissemitas, ela é exatamente a expressão que nós queremos dar a esses verbetes, quer dizer, a comunidade de origem, o momento da ruptura, da perseguição, o momento da fuga, no caso, essa fuga de Ruth com o Mikhail Chorosmansky. Dali, veja bem, eles vão para Viena, Roma, Londres, 1940 eles chegam no Brasil, e só chegam no Brasil através de um acerto com, nesse momento, com Portugal. Eles conseguem um visto, e vocês têm que lembrar que no Brasil, nesse momento, existiam circulares secretas contra os judeus. Então, é uma dificuldade conseguir o visto. Então, há um acerto, né, entre Sousa Mendes, então, embaixador, o cônsul Portugal, com o embaixador brasileiro, e aí a gente começa a ter uma noção agora da cartografia física das fugas, né? Então, é isso que nós estamos reconstituindo, desde o ponto de origem, Varsóvia, a fuga, Londres e depois Brasil. Levantamos também a documentação de todas essas bailarinas, 4, que nós estamos aqui trabalhando, na documentação brasileira, por exemplo, jornais anunciando a chegada da importante bailarina, os cartões de imigração, onde nós temos, na parte aqui de baixo, a assinatura do cônsul. Isso é muito importante para saber quem foi o cônsul que ajudou na fuga, né? No caso aqui, o Chorosmansky, e ambos vêm para o Brasil. Eu quero chamar a atenção um documento, por exemplo, do navio, onde ela, é o último nome, né? Ela é tratada, visto para Choromanska, né? Então, essas dificuldades com os nomes e as alterações dificultam muito a pesquisa, mas a gente consegue chegar com a ajuda dos nossos parceiros, o Arquivo Nacional, o Museu da Imigração, e já as notícias, né, da grande e importante artista no Brasil com as suas escolas, mas, diante da depressão do marido, eles acabam imigrando para o Canadá, e agora vocês já vão ver, eu estou passando um pouquinho rápido, já o momento, então, do exílio configurado, ela abandona o Brasil e vai para o Canadá, onde ela funda uma importante escola que, até hoje, né, tem um legado muito importante da sua criatividade, dos seus movimentos, assim como vocês vão encontrar em outras artistas que para cá vieram, vou passar também rápido, Maria Dushnes, né?
e que tem também uma história muito, muito interessante, saindo de Budapeste. E, vejam bem, agora a data de falecimento já São Paulo, isso mostra que ela ficou radicada, quer dizer, não é exílio, mas sim já é uma imigração, né, onde isso se configura a partir da sua formação, quer dizer, o legado e os conhecimentos que ela traz para cá. E como era conhecida a Dona Maria, né, nós conversamos com algumas ex-alunas, mas também mostrando aqui a sua formação, né. Eu não vou ler para vocês, porque acho que é importante ouvir hoje a Marica, mas, basicamente, os estudos na Hungria, com importantes, basicamente, influentes, tanto na área da música como também da dança. E uma frase que eu anotei, que é muito importante, se repete em vários documentos, que, através do corpo, podia-se ampliar a percepção do ritmo. Vai estudar na Inglaterra, e aí o conceito de sinisfera, de Laban, que é também bastante repetido na sua documentação, e os métodos que nos chamam a atenção, pensando agora nesse balé moderno, que é a improvisação em sala de aula, para ajudar, o que dizia, libertar os movimentos de formas fixas, das formas fixas, a dança coral, que é a dança em grupo, onde todos podem participar, contribuindo cada qual com as suas próprias características, valorizando sempre o corpo como espaço, a dança com o intelecto e a mente. E essa criação é que se transforma, então, num marco, principalmente para, a partir da dança e dos movimentos, tentar mudar o mundo. E é dessa forma que nós, através das pesquisas, também tentamos trazer, né, para conhecimento público essas coreografias, como essas artistas, essas bailarinas, esses escritores, olhando para o Brasil, apesar de tudo que sofreram na Europa, perderam suas famílias, apesar dos traumas, conseguiram realmente marcar um espaço importante na cultura brasileira. E, a partir dessas 3 grandes mulheres, é que eu entro agora na nossa querida Marica. E quem é Marica? Quem é Marica Guidali, que está aqui sentada? É um privilégio, Marica, ter você para nos contar exatamente como foi, né, em poucas palavras, a sua vida na sua comunidade de origem, e aí sempre ao lado, né, de Odécio, e também de Décio, desculpa, a partir das suas projeções na cultura brasileira. Vocês vão ter o prazer de ouvi-la, e eu quero apenas chamar a atenção para a coragem do Balé Estágio, no momento da apresentação de Guaruppi, apresentação histórica ousada, onde é trazida a público a questão do índio. Eu estudei muito a questão também da ditadura militar, e é um espetáculo que enfrentou pelo movimento, enfrentou pela temática brasileira, enfrentou por essa tentativa de brasilidade no meio daqueles formalismos, das imposições, da censura, né? Principalmente no momento em que a abertura se faz com a leitura do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. E é nessa linha que, realmente, né, as criações do Balé Estágio, principalmente o Guaruppi, vai trazendo uma nova contribuição a partir de mudanças. Eu acho que essa é a mensagem, né, que nós temos que levar em consideração. As mudanças estéticas, a partir da formação do Balé Estágio, uma obra de despojamento. A palavra despojamento, eu acho que a Marica está aqui representada, assim como falou o Décio Otero, seu companheiro também, movida pelo fazer estético, né? Realmente é um fazer estético que vocês vão ter a oportunidade de ver apenas algumas imagens que estão disponíveis na internet, a partir de várias temáticas, não é? E essa que eu gosto muito, Florescência, né, das flores, vamos dizer assim, onde a impressão que nós temos é que eles estão voando, né? Então, é uma leveza de movimento, é uma leveza de corpo, né? E a marca está também em trazer para a atualidade questões que nos incomodam, né? Corpos velhos, para que servem?
Então, uma coreografia de 2023, por aí vocês vão vendo a atualidade dos temas, e principalmente pelos improvisos, né? Como também, voltando lá na Maria Duschenes, a improvisação é muito importante, além do movimento. E o Balé Estágio ele é muito forte também na questão das memórias, não apenas das memórias do grupo, das memórias de Marica, e também nas memórias da cultura brasileira, nas memórias da ditadura militar, e é impressionante o enfrentamento e a coragem que eles tiveram durante anos, trazendo várias temáticas e realmente enfrentando essa ditadura, mas nunca perdendo também as suas raízes. Eu acho que, eternamente, podemos dizer assim, que tanto o Balé Estágio, com todos os seus criadores, com todos os seus bailarinos, né, devem ser aqui homenageados hoje na figura de Marica. Então, Marica, muito obrigada. Eu te passo agora a palavra e abrimos também para os nossos convidados aqui que querem saber mais. Muito obrigada por você estar conosco. O que eu vou falar depois de todo esse trelelê? A minha vida é exatamente o contrário disso tudo, né? Resistência. Aprendi na Hungria, a minha infância, mas eu não vou ficar falando do Holocausto, porque é um assunto que todo mundo sabe bastante. Eu sou um sobrevivente do Holocausto. Porque Deus quis, agora eu estou aqui. E é muito gozado, porque muita gente ficou por lá. Agora, por que eu fiquei? Então, a pergunta minha, por que eu estou aqui? Se eu tinha tudo para não estar. Minha mãe me trouxe para cá, trouxe a família para cá, e chegamos aqui no Brasil. Eu sempre fui uma pessoa de corpo, né? Eu gostava muito de mexer meu corpo. E na Hungria eu fiz uma audição na Ópera de Budapeste, tinha passado. Mas como meus pais vieram para cá, comecei a dançar aqui no Brasil. Aqui eu fui fazer exame, audição, exame, sei lá como chama isso, para a Escola de Bailados de São Paulo, e não passei. E o médico deles lá, sei lá o quê, me aconselhou não seguir essa carreira, porque eu tinha um pé que não poderia nunca dançar. Eu falei, ué. Mas eu aprendi muito com esse pequeno detalhe, porque aparecem pessoas que você nem imagina que fazem e que poderão fazer. Eu nunca diria que você não vai poder fazer essa carreira, porque a carreira ela é muito aberta. Você não pode, talvez, dançar balé clássico, mas você pode dançar balé moderno. Senão você pode... Eu falo esse moderno, contemporâneo, clássico, que não faz parte da minha forma de ver a dança. Para mim, tudo é miscelânea. Para mim, é tudo junto. A dança é movimento e eu não tenho assim, caracterizado. Ah, não, esse balé é moderno. Não, esse é clássico. Não. Dança é dança. Agora, o que interessa? Eu tenho um foco que eu trouxe lá da Hungria. Eu quero sobreviver. Aqui não tem as bombas, aqui não tem perseguição, pelo menos eu não sofri essa parte. Mas eu quero sobreviver na arte da dança. É o que eu escolhi, a minha vida é essa. Então, o que aconteceu? Vou pular assim um bom pedaço da minha vida aqui para chegar no Balé Estágio, que acho que é o mais importante para ser falado nesse momento. O Balé Estágio foi fundado em 1971, dentro da ditadura que atrapalhou a cultura totalmente, né? Calou. 20 anos de silêncio. E o Balé Estágio nasce... Eu estava fazendo teatro, coreografias para o teatro. Eu estava aprendendo muito lá. Aí, então, eu trouxe
o que eu aprendi no teatro para a dança e levei para o teatro a dança. Eu misturei. Eu fiz todo mundo dançar. Todas essas estrelas que estão por aí dançaram comigo. Porque eu acho importante movimento. Um ator não pode atuar sem conhecer seu corpo. Mas aí nós fundamos o Ballet Estádio em 1971, dentro de uma ditadura terrível, tudo proibido. Mas para mim nada era proibido. Como proibido? Não, eu quero liberdade até hoje. Eu quero liberdade de movimento, eu quero liberdade de ação, eu quero ter liberdade de falar o que eu quero liberdade quero liberdade. E naquela época a liberdade era proibido, esperança era proibido, tudo era proibido. Então tudo que era proibido nos pegamos e colocamos em dança. Então, no momento que Plínio Marcos, que era um grande escritor, é uma coisa maravilhosa, calado, nos pegamos quebradas no mundaréu e montamos. E não era proibido. E nós dançamos o que não era proibido. Então, é uma coisa muito importante essa primeira coisa do estágio, porque existia uma pessoa chamada Ademar Guerra, que era diretor de teatro, e ele enxergava o Brasil naquela época. Ele me disse assim, Marica, eu estava com ele no teatro fazendo coreografias, tal. Se você não fizer dança nessa terra, não vai ter nada. Mas como que eu vou fazer dança? Quem eu não sou? O que eu sou? Eu não tenho capacidade para isso. Não, mas se você não... É você que vai fazer. Quando eu percebi, já estava fazendo. Primeira viagem. Saí de São Paulo, tudo muda. Eu disse, gente, que é isso? Lá em São Paulo, a gente está fazendo um tipo de dança que aqui não cabe. E aí nós começamos a viajar. A primeira viagem, em 1972, São Paulo, São Luís, pela estrada 101. Naquela época era pior. De ônibus, e eu vendo aquelas coisas, eu nunca dormi numa viagem, sempre de olho aberto. Eu vendo o que eu estava para conhecer, né? Então a gente descia num posto de gasolina qualquer, eu queria saber quem era a pessoa que estava lá, eu queria conhecer as pessoas que moravam por lá, eu queria conhecer. Aí continuar viajando, vamos até São Luís, ninguém nos conhecia. Então a gente entrava nos teatros, não tinha propaganda, não tinha divulgação, mas tinha o teatro. Então a gente ia lá fazer espetáculo. Não interessa isso, vamos indo, voltamos para São Paulo diferentes. Falei, gente, algo está errado aqui. Aparece na minha casa, na minha escola, um senhor chamado Pascoal Carlos Magno, que resolveu fazer uma viagem pelo Rio São Francisco, em plena ditadura, com 150 artistas lá dentro, e convidou o Ballet Estágio para participar dessa viagem. Falei, vou, lógico. Começamos em Pirapora e terminamos em Juazeiro da Bahia. 15 dias dançando para chique-chiques da vida. Rio São Francisco, todas aquelas cidadezinhas da beira do Rio São Francisco. Ele alugou uma barca grande, colocou lá dentro 150 artistas, e ali ia parando o navio. Tá bom por aí que eu estou falando? Tá, né? Interessante. Não. Ele pegou esse negócio aí começamos a parar em todos os chique-chiques da vida. Eu sempre chamo de chique-chique, mas tem várias aldeias maravilhosas, várias pessoas maravilhosas. Ele parava a barca, subia na barca, pegava o microfone, essa coisa aí, e povo de não sei o que, onde estamos mesmo? Eu falei, não sei. Nós estamos aqui trazendo cultura para vocês. Aquela gente nem sabia o que era cultura. A gente achava que não sabia. Mas eu descia da barca para conhecer aquelas pessoas que estavam lá.
e eu ensinava dança húngara. 2 para cá, 2 para lá, cruza, abre e fecha, para coordenação é fantástica. Então, eu ensinava dança húngara para as professorinhas, que se diziam professorinhas que nem professorinhas eram, mas eram mais professores do que os professores daqui. Porque o que eles sabiam, eles passavam de uma forma... O professor verdadeiro, né? Então, eu descia, conhecia as pessoas. Uma vez eu cheguei lá, desci e perguntei, me conta uma coisa, estava com criancinha no colo, quantos filhos você tem? Eu falei assim, eu tive não sei quantas, várias, mas só sobrou esse. Eu falei assim, mas como? Morreu de catapora, de sarampo, não tem médico. Então, as crianças morriam. Aquilo estava começando a me incomodar, falei, pô, nós estamos dançando em cima da barca, Mahler, Stravinsky, e sabe, coisas assim. Eu comecei a ficar muito incomodada com alguma coisa. Falei, bom, com que direito que eu estou dançando numa terra onde criança morre de fome? Primeira pergunta, como é que eu posso dançar nessa terra? Como é que eu vou? O que é isso? Paramos numa cidade, era fevereiro, era carnaval, choveu e não podia dançar. Aí, essa noite, nós ficamos refletindo aonde a gente estava, porque as pessoas que vieram assistir o espetáculo ficaram lá, barrigudinhas, descalços, toda aquela comunidade daquele lugar. Dentro da barca, a gente começou a refletir, a primeira vez que foi uma reflexão, talvez chamada de brasilidade, ou sei lá de que se pode chamar isso. Como é que nós podemos fazer? Mudar de profissão nós não vamos, eu não sou assistente social, eu sei dançar. O meu caminho, a minha forma de participar dessa sociedade que está aí morrendo, criança morrendo, vai ser através da dança. Então, surgiram 3 perguntas. O que dançar, como dançar e para quem dançar? E essas 3 perguntas, eles nos levam até hoje no caminho das coreografias. E vem uma coisa de brasilidade aí, que o Rio São Francisco é a coisa mais maravilhosa do mundo. O Rio São Francisco, até hoje, quando eu vou de ônibus ou qualquer coisa assim, que seja 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu levanto e cumprimento, de verdade, de coração. E estão acabando com o Rio São Francisco. Veja bem, olha, até hoje me emociona isso, porque isso é um terror. Aquilo lá é uma maravilha, quer dizer, uma das maravilhas que as pessoas não respeitam, né? Bom, dançar o que dançar, como dançar, blá, 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 blá. Chegamos em Juazeiro, conheci tudo. Conheci as dancinhas folclóricas que as maisinhas dançam, conheci tudo. Entrei na casa das pessoas, pesquisei o tempo. Chegou uma vez uma aldeia lá, que não sei o nome. Nós fomos visitar a casa, porque a casa estava meio estranha, bonita. Entramos na casa e nos receberam maravilhosamente bem. E a moça queria oferecer alguma coisa para a gente bebeu. Aí ela mostrou a casa. E tem um quarto que ela queria mostrar para a gente. Esse quarto tinha uma senhora toda paramentada, bonita, baianona, assim, com roupas lindas, esperando a morte lá. Porque ela não ia sair da casa dela. Porque estavam tirando todas as famílias, porque estavam querendo alagar o Rio São Francisco. Tragédia grega. Isso, depois dessa viagem, nós voltamos para casa, logicamente a cabeça da gente mudou, e nasceu o Balé Coisa do Brasil. E é um balé que vem da década de 70 até hoje, a gente dança dentro de escolas, dentro de hospitais, em qualquer lugar, no meio da rua, porque é uma coisa muito bonita. A gente mostra todo o Brasil e a história do Brasil contada de uma forma que nós enxergamos, de uma forma crítica, de uma forma bem-humorada, só que ele chega lá na República e para, porque vai fazer o quê lá? Sobe, desce, a politicagem o tempo inteiro, paramos lá e virou o carnaval, que é muito importante. Sim,
Não, depois. Depois. Nessa viagem, a gente percebeu que a gente tinha que se aprofundar mais nesta terra. Chega uma senhora, em 77. Não, o Fábio me ajuda, porque... Chega uma senhora em 77 convidando o Ballet Sargent para fazer um filme. Era Tânia Quaresma, né? Oi? Tânia Quaresma querendo fazer um filme do encontro do civilizado com o primitivo. Tudo isso que eu estou falando, ela deve estar registrando e vai fazer uma estética, vai falar da história do estágio de uma forma outra. Mas eu sou aquela que vive isso aí, então é importante mostrar. Aí a gente... Eu quero levar vocês para fazer um encontro do primitivo com o civilizado. Aí eu disse, vamos lá para o... Ela diz, vamos para a Estação da Luz. Que tem o pessoal que desembarca, embarca. Não, imagina, Estação da Luz. Aqui nós já estamos em outra. Dentro da ditadura, isso nos anos 70. Eu estou querendo ir para o Xingu. Aí ele diz assim, mas não dá, como que vamos levar vocês para o Xingu? Eu não sei, a gente vai fazer o filme, se te interessar, eu quero ir para o Xingu. Bom, se viraram, fizeram o que tinha que fazer, arranjaram os aviãozinhos ali, nos levaram, nós fomos em quantos? Sei lá, uma porção. 9. Fomos em... mais. Umas 20 pessoas. Teve o Egberto Gismonti, que todo mundo sabe quem é, o Ballet Sargent, e chegamos no Xingu. Lá foi outra forma de ver a dança novamente. Descemos no Xingu, era muito bonito, né? Todo verde, assim, maravilhoso, de repente um buraquinho desse tamanho, que era o Xingu. Aí descemos lá. Os índios vieram buscar a gente. Ai, que pele bonita! Você tem filhos e você não sei... Aí começou um tipo de contato com os índios que a gente aqui nunca teve. Mas nós já tínhamos feito o balé Guarupi. Nós já tínhamos pesquisado os índios profundamente. Lá a gente foi para confirmar aquilo que nós tínhamos feito. Aí, você tem filhos? Tenho. Não sei o quê. Bom, perguntinhas assim, bobinhas. E eles... chegando perto da gente, aí a gente acabou arrumaram lá um espaço para a gente ficar, o balé ficou lá dentro, mas o importante dizer era a forma que eles veem a vida é muito importante para nós, porque é diferente, é totalmente diferente. O nosso encontro foi uma coisa tão especial, porque eles gostam de criança, adoram crianças. E tem quem manda e quem não manda. Você não percebe quem é que manda, você não percebe nada. A sociedade está lá vivendo, você só sabe que as mulheres ficam lá cozinhando e os homens vão caçar, sei lá, fazer o quê, pescar, fazer as coisas deles. Foi um dos encontros mais importantes para mim, porque, assim, eles deram... Só para ter uma ideia, nós fizemos um espetáculo, nós mostramos o nosso balé para eles e eles mostraram o balé deles para nós. Eu falei assim para o pessoal do balé, gente, vamos lá fora fazer a maquiagem para eles verem como que a gente se pinta. Só que eles foram chegando com aquela outra pintura, que é pintura moderna, é uma coisa maravilhosa, né? Tudo cheio de urucum, tudo cheio de coisa. E nós lá com aquele pincelzinho, ficou um negócio tão ridículo, né? E não é a nossa cultura, então nós somos assim. Tudo que eles faziam era muito grande. E nós tínhamos muito para aprender. Muito para aprender. Então, tem o dia da troca. Você dá uma coisa sua, ele dá uma coisa dele. Mas não pode dar, ninguém pode dar mais ou menos. Tem que ser troca mesmo. A comida, eles adoram arroz.
Isso era ruim, porque a gente comia arroz e eles não podiam comer. Bom, enfim, não interessa. Mas tinha um médico que viajava com a gente. E esse médico, nessa época, eles já estavam com problema de tosse, resfriados e essas coisas todas. Aí o médico pegou todos os bailarinos que estavam lá, nós éramos os enfermeiros, e ele dirigindo o que a gente tinha que fazer. Então, nós ficamos lá tratando dos índios, tratando todo mundo. Mas teve uma coisa gozada, que a gente estava tudo num espaço, e eu comecei a ouvir, eles sabiam que meu nome era Marika. Aqui é Marika, na Hungria seria Marika, mas lá é Marika. Eu ouvia, eles gritavam lá de fora, Marika, Marika, não sei o quê. Eles tiveram uma identidade comigo muito gozada, porque a gente fazia aula e eu levantava, eu era muito elástica, meu corpo fazia qualquer coisa. Eu falei, vai ver, eles se encantaram com a minha perna, que sobe muito. Mas depois chegou uma loirinha lá que levantava a perna muito mais que a minha e ela não fez tanto sucesso. Bom, ficou uma amizade muito grande. De manhã cedinho, eu ouvindo o meu nome, gente, já pensou? Aí nós ficamos assim, amicíssimos. Quando fizemos o karaokê aqui no Teatro Municipal, naquela época já, convidamos os chefões para assistir dentro do Teatro Municipal. Foi um encontro fantástico. Eles entraram no camarim e disseram, olha, trabalho muito bonito. Eu me senti em casa. Quer dizer, para ele, o que a gente tinha feito para eles era importante. Então, veja bem, nós já temos a Barca da Cultura e temos o Xingu. São duas coisas importantíssimas. E aí começa a viagem pela América Central. Nós subimos e descemos isso aí várias vezes. A identidade que nós temos, que nossos problemas são iguais, eles falam uma língua, nós falamos a outra, mas é tudo igual. Tudo isso vem acrescentando para a gente poder fazer as coreografias. Outro momento, Pantanal, nós vamos dançar em Corumbá. O dono do hotel nos levou a entrar no Pantanal, entramos no Pantanal, e aí é outra coisa maravilhosa. Porque é uma química, não sei, alguém já foi lá, não sei. É uma coisa que não tem palavra, né? E eu só sei, na época eu liguei, mamãe, ouve a minha voz que ela está diferente. Porque é uma coisa maravilhosa aquilo. Mas já tinha destruição também, já estavam destruindo várias partes lá. Voltamos para casa. Qual é o próximo balé? Pantanal. Fizemos o balé Pantanal, música Egberto Gismonti, cenários e figurinos Maria Bonomi, e nós dançando, o Décio coreógrafo, e nós dançando, ele deu a liberdade da gente dançar o tempo que a gente sentiu lá no Pantanal. Então, a coreografia, cada um, ele marcava algumas coisas, mas cada um fazia no seu próprio tempo. Até conseguir arrumar isso aí não foi fácil. Aí veio o Gismonti, assistiu, voltou com a música que faltava na coreografia, que é um santuário, e a Maria Bonomi faz aquele cenário verde e amarelo, toda é uma obra de arte, malhas que ela mesma pintou. Então, essa já você já fez o Barca da Cultura, você já fez o Xingu, agora você faz o Pantanal, e eu estou só dizendo que a caminhada da gente é muito, muito profunda. Não é que a coreografia que a gente faz seja clássico, moderno, neoclássico. Não, é uma miscelânea de tudo isso que nós aprendemos. E até hoje é a mesma coisa. Nenhum balé nasceu no papel, porque a Duchanes fazia o Laba, né? Nenhum dos nossos balés, todas elas nasceram pelas vivências que a gente tinha tido, até hoje. Então, eu acho que o balé estágio, ela tanto em movimento,
Bom, fora disso tudo, a gente foi para a Europa, foi para a China, foi para a Hungria, dançamos em vários lugares, Suíça. A gente faz os melhores teatros, mas a gente faz questão de fazer o Hospital das Clínicas, no meio da rua. Agora vamos dançar na Praça Roosevelt. Sabe, é uma forma de ver essa arte que não é só o movimento. É através do movimento a gente quer dizer alguma coisa. O que a gente quer dizer? Eu, da minha parte, quero dizer a liberdade que eu ganhei nessa terra maravilhosa, porque lá na Hungria eu passei mal, e eu gosto da Hungria porque gosto, eu nasci lá e tal. Mas o abraço que eu ganhei aqui, o primeiro abraço que eu ganhei, quando eu desci do navio, lá atrás, em 40, não sei quantas, quando eu desci do navio, eu nunca mais vou esquecer. Porque eu fui abraçado, não pelas pessoas, eu fui abraçado pelo Brasil. Assim, eu senti um bem-estar que eu não tinha. E aí, chego eu à conclusão, como é que a gente pode viver numa terra como as pessoas ficam aí se separando, uns para cá, outros para lá, político para cá, mesmo as religiões, eu acho que as religiões eu quero tudo junto, eu quero tudo misturado, na minha forma de ver, com todo respeito a todo o meu judaísmo, porque eu sou super judia. Quem nasce judeu é judeu e não tem conversa, e eu tenho isso dentro de mim, eu gosto de ser judia. Essa coisa de ser coisa do Holocausto, sobrevivente do Holocausto, que eu ganhei agora esse nome, eu até gosto, porque eu quero, às vezes, quando eu vou falar sobre esse Holocausto, porque eu falo aberto, eu vou para as escolas, onde me chamam, eu falo. Eu acho importante falar sobre isso, mas falar de uma forma que não destrua nada, sabe? Que as pessoas que sobreviveram e as pessoas que não viveram tenham a visão, na minha cabeça isso, na minha visão da importância dessa miscelânea que existe aqui no Brasil, tudo misturado, e saem umas coisas maravilhosas, né? Você vê como é o nome dela? Essa menina que está ganhando medalha de ouro, a Rebeca. O que é isso, gente? Que coisa mais... Vem lá da favela, sei lá de onde ela vem, e vários dessas pessoas. Sabe, eu não sei, eu quero ser livre, eu quero gostar, eu quero participar, mas participar de uma forma sem barreiras, entendeu? Sem dizer, não, você é balé contemporâneo. Não, eu não sou nada. Eu sou a dança, eu não tenho contemporâneo, não tenho clássico. Não. Eu fui uma super bailarina clássica, eu dancei balé balé do Quarto Centenário, eu dancei no Rio de Janeiro, eu tenho uma carreira forte de bailarina, técnica forte e tudo maravilhoso, só que quando eu cheguei na mão da Renê, que ficou super amiga minha, a Renê Gumiel aí, eu queria tirar sapato de ponta. E a Renê me ajudou. Então, a Renê a gente fazia a coreografia, ela ficava lá só brincando. E a gente que fazia a coreografia e ela coordenava. Como é que você em algum momento colocou na sua dança o tema do Holocausto? Parece que eu vi alguma coisa. Não, o Holocausto sempre, imagina. Eu tenho um marido o Décio Otero, que escreveu esse livro aí que vocês vão... Quando você falava a palavra holocausto ou guerra, eu chorava, eu não conseguia falar sobre o assunto. Eu chorava. Aí vinha toda aquela carga e eu chorava. Por mais que eu quisesse pôr uma barreira aqui que não me tocasse, para poder continuar vivendo. Porque não é fácil você sair de um negócio daquele e continuar vivendo. Então, a minha forma de sobreviver foi cimentar um pouco isso dentro de mim. Só que aí o Décio diz assim, olha, eu vou fazer um balé chamado Holocausto. Vamos. Eu sou super artista, era super artista, hoje também, sei lá. Ele monta o balé Holocausto para mim.
com todas as maldades possíveis e tudo que acontecia lá, ele colocou no balé. E eu lá atrás das grades, eu lá, bom, enfim, eu dentro esse negócio que as pessoas eram. Bom, qualquer lugar. Sofrida. Uma pessoa sofrida. Eu fazia o holocausto e eu tinha as imagens, lógico, na minha cabeça, a imagem estava aqui. O Décio montou a coreografia e eu convidei o Sobel para assistir, na época, o pai dele e o Ademar Guerra, diretor. Aí o diretor olha para mim, me diz uma coisa, quando é que você vai entrar nessa história? Porque, pelo que eu estou vendo, você está contando alguma coisa que aconteceu com alguém, mas aconteceu com você, por que você não conta? E daí para frente eu comecei a contar aquilo que eu estava fazendo. Sempre foi uma coisa tão maravilhosa, porque eu fui contando tudo e as imagens vinham, e quanto mais eu contava, mais imagem vinha, e eu dançando aquilo lá. E gozado, depois dessa história toda, eu posso falar de holocausto que eu não vou chorar, não estou chorando mais. Eu consigo falar, eu analisei o que aconteceu com você. Primeira vez que eu analisei realmente eu, Márica, sobrevivente de um terror daquele. Aí eu fico assim, eu nunca fui naquela coisa, não, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. Lógico, sofri, todo mundo sabe que sofreu. Mas eu procuro ver isso como uma força, é muito Deus isso. Ele me deu muita força para continuar. Então eu cheguei aqui, eu continuo, essa resistência que o Balé Estágio tem, é porque eu continuo, eu não paro. Sabe, não tem holocausto que vai me parar agora, não vou parar. E também eu sei que eu não devo ficar dizendo, não, porque eu sofri assim, assim. Todo mundo fala isso, todo mundo já conhece essa história. A minha história, eu sofri sim tudo isso aí, só que eu vejo de uma forma positiva. Eu acho que eu fui preparada lá para fazer aquilo que eu estou fazendo aqui, ter essa resistência, ter essa força, muito forte. Eu tenho Balé Estágio de 53 anos, 53 anos. Eu tenho 6 filhos adotivos, 5 filhos adotivos e um de barriga. Então, eu tenho 6 filhos e parei de adotar porque não cabia mais na mesa. Mas, enquanto cabia na mesa, eu estava... Não, é que eu quero o mundo misturado, para eu me sentir bem. Eu quero todo mundo se amando e brigando e fazendo família. É uma família muito bonita, uma família muito boa. O que é isso? É balé contemporâneo, balé moderno, balé clássico? Não, é tudo isso. É balé estágio. Agora não adianta querer copiar o Balé Estágio, porque para poder copiar tem que fazer toda essa caminhada aqui. Tem que passar pelo Holocausto, tem que vir aqui, tem que ir para o Xingu, tem que ir para o Pantanal, tem que ir em todo lugar. Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Agora, o legado que eu vou deixar, porque agora eu já estou com quantos anos? Agora 87. Né? 87. Das quais 53 casada com a mesma criatura e com os filhos que todos têm 40 anos e mais. E todos criando famílias e todos fazendo as suas coisas. E eu criei todo mundo. Eu desejo para as pessoas que tenham uma vida tão plena como eu estou tendo, porque é uma coisa maravilhosa. Então, o que acontece? Eu falei de balé? Não. Falei do Holocausto? Não. Mas eu falei de Holocausto e falei de balé também. Né? Então, eu só queria que vocês entendessem o que é uma pessoa que quer ter liberdade de falar aquilo que pensa. Então, vocês me assustaram muito, porque aqui tudo é muito formal, é muito bonito isso, né? E essa formalidade, eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo aí? Gente, eu trabalhei na FEBEM com o Fabinho, nós trabalhamos juntos lá dentro.
mais de 7 anos, né? Trabalhamos com aquelas crianças... que nome que dá para isso? Crianças que fizeram coisas erradas. Nós chegamos lá dentro e começamos a fazer dança de rua. Porque, em vez deles ficarem se matando lá dentro, eles tinham que desafiar seus próprios corpos. Porque dança de rua é uma coisa que desafia mesmo, né? Então, nós plantamos uma ideia lá dentro que tem que ter respeito ao seu corpo. E se você tem respeito ao seu corpo, você vai ter respeito do corpo do outro também. Nós conseguimos trabalhar 7 anos. Quantos professores tinha? 60 professores. Eu coordenei 60 professores lá dentro. E tem ainda gente lá dentro fazendo o trabalho que nós fizemos. Só que nasceu uma outra ideia na minha cabeça. O que fazer para que a criança não chegue na FEBEM? E aí nós criamos uma coisa chamada Joaninha, que são crianças que nós fomos os primeiros que fizemos isso, viu? Crianças entre 7 e 14 anos, ficam com a gente 7 anos, formados através da dança. Não interessa se é clássico, moderno, neoclássico, capoeira, todos os tipos de dança. O que tem a gente ensina tudo, para criar o cidadão mais forte, para ter uma outra visão da vida e não aquela de virar laranja e ficar levando droga para cima e para baixo. Tanto trabalho, mas é tanto trabalho que a gente fica assim, começa o dia, você não sabe por onde começar. Mas, de qualquer forma, a gente começa e chega aqui. A Joaninha, nós hoje temos lá na Funarte, de domingo, de 8h30 a 12h30. Então, a gente trabalha de domingo a domingo, bastante. Mas é uma coisa tão bonita, porque eles trabalham o Estatuto da Criança e Adolescente. A primeira coisa que a criança aprende lá dentro é o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí vai o balé inteiro. E assim vai. Tem isso. Lá na barca do Rio São Francisco, eu percebi que os professores têm muita... A educação tem muito a ver com a arte, a dança. Numa época que eu assisti uma conferência de não sei quem, que o reitor lá, o pessoal mais importante, diz assim: arte é arte, educação é educação. Arte aqui, educação aí. Aí a gente diz assim: arte aqui, educação aqui também, mistura tudo e dá certo. E dá certo. Criamos o programa Professor Criativo. Então, a gente ensina para o professor o que é ser um professor, qual é aquela pedrinha, aquele diamante que ele tinha lá dentro, na hora que ele escolheu ser professor, porque é uma arte maravilhosa, a arte mais profunda. Ele perde porque tem que ficar correndo para cá, para lá, para ganhar dinheiro, não estuda mais, e aí a gente volta a dizer: não, você tem que estudar, você tem que se refazer, para lá, e fizemos professor criativo. Então, tem professor criativo, tem balé contemporâneo, ou sei lá que nome dá para isso, tem balé profissional, tem Projeto Joaninha. Eu chego aqui, eu quero dizer, eu estou morta de cansada, mas me chamaram e eu vim. Mas você chega no fim do dia... Márica, só para não te estender, eu queria abrir um pouquinho para a pergunta no público. Eu acho que vocês também... Alguém quer perguntar? Né? Porque assim vamos incentivando a Márica a falar um pouquinho mais. Na educação. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa aula de cultura, de expressão que você nos brindou nesse tempo. Na sua experiência, essa tanta exposição a diferentes culturas que você se brindou e nos brinda, como é que a gente pode definir uma cultura brasileira? Miscelânea. É uma miscelânea. Miscelânea. Então, a cultura brasileira é uma mistura de tudo isso?
Você sabe que eu acho que o Brasil é muito jovem, né? Eu acho que nós estamos dentro de um processo que daqui não sei quantos anos a gente vai perceber o que aconteceu. Mas esse processo é de uma importância tão grande. Você tem que ter uma honestidade, porque aí você vai entrar na história e está construindo. Você está ensinando, você está construindo. Tem que ter uma honestidade no seu trabalho muito maior do que qualquer outro lugar. Quer dizer, não sei, pelo menos aqui no Brasil eu acho que é isso. Então, eu penso assim, quer dizer, eu acho que a arte transforma, realmente transforma, e transforma muito. E na educação ele funciona maravilhosamente bem. Como foi a sua apresentação, seu retorno na Hungria? Você sabe que foi muito bonita, né? Realmente, foi, o Quarupi, a gente levou o Quarupi. Quando acabou, começou aquele aplauso que eles batem pé no chão, né? Quando eles gostam muito, eles ficam batendo pé no chão. Eu falei, gente, ninguém gostou de nada. Adoraram, né? Não tem essa coisa de bater. Adoraram. Quanto mais brasileira, porque nós levamos Quarupi, levamos, você lembra mais? Choros e batucada. Quanto mais brasileira, mais eles batiam palma e adoram. Adoram. Não é uma brasilidade assim, xenofobista, não é nada. É raiz. A gente já entrou na raiz, no conteúdo. A gente vai lá no fundo, não é? E quanto mais brasileiro, o que eu chamo brasileiro real mais eles identificam, porque acaba se identificando. Identifica com a gente, vê... É maravilhoso. Tanto que que a gente acabou não entrando no mercado internacional. Nós não estamos no mercado internacional que pede balé contemporâneo ou balé clássico. Lá tem um mercado, aí nós não entramos nesse mercado. A gente vai aonde a gente pode apresentar aquilo que a gente acha que o Brasil pode representar. Eu digo sem menor modéstia que quem pode falar do Brasil do jeito que nós falamos somos só nós. As outras vão fazer, então aí está tudo por aí agora falando do Brasil. Antigamente era uma vergonha fazer isso, mas agora estão falando. De outra forma, é através de balé contemporâneo, então através de balé, sei lá, misturam, que eu acho muito bonito, porque para mim dançou é bom, mas é diferente, é diferente. Mas o Ballet Estágio está colocando, por exemplo, em Maceió tem uma menina já fazendo o trabalho que a gente faz, sem copiar. Ela trabalhou comigo 15 anos, ela foi para casa e está fazendo o trabalho que tem que ser feito numa terra como Maceió, que não é brincadeira. Está pegando as crianças e está fazendo um trabalho maravilhoso lá. A Ismênia também, em Sorocaba. Tem outra menina que era do Ballet Estágio, está lá fazendo em Sorocaba. Tem um rapaz de Manaus, que ficou com a gente também não sei quantos anos, está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Então, a gente está plantando, né? Mas a ordem não é copiar, mesmo esses todos. Leva o conteúdo, mas não vai copiar nada. Aí cada um faz o seu. Então, acho que a gente acaba deixando um legado assim, bastante interessante. O projeto de hoje, neste momento, estamos fazendo Clara Nunes. Maravilhoso. É maravilhoso. Já acabamos, a coreografia está feita de uma forma... O meu marido tem 91 anos agora. 91, né, que ele fez. E ele tem problemas de velho, né? Não anda, não fala. Você vê, a gente faz aquele programa Corpos Velhos para que servem, né? Eu faço um padedeu com ele. Ele não faz mais nada. Mal consegue levantar para andar. Mas a gente está lá fazendo, né? Ele está fazendo coreografia com 91 anos. Gente, é uma coisa maravilhosa. E é bonito de ver, porque o grupo que está com a gente é um grupo jovem e ele tem a coisa na cabeça e, às vezes, difícil de passar, porque não consegue mais dançar. Aí ele fala e as pessoas ajudam, e está todo mundo trabalhando junto. Está bonito o trabalho. Como é que você conheceu o Décio? O Décio?
Ah, Um o meu pouquinho. marido? Como é que você chegou nele? Aí é momentos Porque íntimos. o balé surge com ele também, né? Não, Você momentos e ele. íntimos são o seguinte. Eu conheci o Décio no Rio de Janeiro. Eu estava no balé do Rio de Janeiro, no Corpo de Baile do Teatro Municipal, dançando Lago do Cisne, Gisele, todos aqueles balés clássicos. É. Mas foi bom, porque eu aprendi muito. E aí eu estou lá, aparece aparece um cara, eu digo assim, nossa, antipatia, vai. Apareceu lá, eu falei, ai, que coisa mais antipática, mais um aqui, ai. E ele também teve antipatia por mim, porque eu só fazia aula, era uma super antipatia. Dançamos junto no Rio de Janeiro, mas eu voltei para São Paulo para começar a minha carreira aqui, milhares de coisas, e o Décio foi para a Europa. O Décio foi para a Europa, dançou com o primeiro bailarino em vários lugares, Dinamarca, Alemanha, bom, enfim. E eu aqui fazendo teatro, aprendendo o que é Brasil, o que eu posso fazer aqui. Ele resolveu voltar para o Brasil e eu já estava aqui fazendo coreografia do Hair. Me convidam para Curitiba para dar um curso de expressão corporal. Nunca tinha dado. Eu aprendi no teatro Brecht, Stanislavski, Grotowski. Eu sei, vamos, eu dou. E aí o Décio veio dar balé clássico. Na hora que eu chego perto do teatro, eu vejo um cara assim, todo esticadinho, andando, falei, nossa, quem é esse? E ele me viu também. Aí foi assim, eu estava casada com filho, ele estava também, foi uma atrapalhada danada. Só sei que foi. Aí ele foi embora para Minas Gerais, porque o pai dele morreu, eu peguei o curso dele e acabei dando. Ele foi para Minas e eu fui convidada, eu voltei para São Paulo e me convidaram na TV Cultura para fazer uma série de dança. Tanto que até hoje está passando, né? Qual é o nome? Convite à Dança. Ainda está passando lá. Me convidaram para fazer esse negócio. Aí eu falei, olha, eu só vou fazer se eu desse, eu quero fazer coreografia também. Aí eu liguei para o Minas Gerais, que ele é de Ubá. Décio, aqui é o seguinte, tem uma televisão que está convidando a gente para fazer uma série de balés, você vem? Não sei, vou pensar. Bom, pensou 2 semanas, bem mineiro, bem devagar. Aí foi chegando, chegou. Para quê? Eu joguei a minha vida, mudei toda a minha vida, ele mudou toda a vida dele e fizemos a série de balés e acabou essa série de balé. Aí falei, e agora, o que a gente faz? Porque aquilo pagava, dava cachezinho para as pessoas. Quando parou de pagar, as pessoas foram embora. Normal. E aí fiquei eu, ele, uma menina chamada Geralda, até conseguir construir o Balé Estágio. E nós estamos casados há 53 anos. É tempo, hein? Fazendo estágio. Pois é, fazendo estágio. Mas 53 anos casados é fogo. Mas, assim, grande amizade, grande respeito, é tudo... É muito gozado o casamento, era uma outra palestra, né? Não é? Porque casamento é uma coisa muito bonita. Se você não tem uma coisa que te junta, hein? Aí ele não é tão pleno como tem que ser. Então a gente vive muito bem, completamente. Hoje em dia eu tomo conta dele, ele toma conta de mim, vamos em frente. O Fabinho ajuda a tomar conta também. Tem coisas que eu não aguento sozinha. Não, mas, essa coisa de perna, eu consegui durante esses 53 anos, porque dança em Xanduro, e tudo tem um preço na vida, né? Eu tive que operar uma perna, aí querem operar outra. Eu falei, não, chega, não vou operar nada, vou capengando, eu estou indo muito bem.
E ele também tem problema de andar, problema de ouvir, toda coisa de velho. Tanto que a gente está fazendo esse Corpos Velhos para que servem, com muita verdade. A criançada assiste e vê a gente lá dançando. Ficam sem graça, né? Mas para que serve o corpo, né? Corpos velhos, para que serve? Para nada? Não, está tudo aí trabalhando. E esse Corpos Velhos, ele é um espetáculo, isso aí. Não sei se vocês viram. É muito bonito o espetáculo. São 9 pessoas, cada um com bagagem mais complexa do que a outra. São diretores de teatro, todas elas têm uma carreira muito bem conseguida, né? E mais o Arrieta, que também é uma personalidade. E a gente está lá junto. Eu até falei para o Arrieta, olha, passa primeiro um vídeo horroroso, né? A gente, tudo bem velho. Aí cai a cortina assim, e estamos nós lá. Falei, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Deixa que... Mas aí tem todo um roteiro e a gente faz. Mas é muito bonito. É realmente muito bonito. Sei lá, gente. Eu gostei muito do espetáculo que eu vi de vocês, da Neblina. É muito emocionante, muito sensível. E a senhora, quando apresentou o balé, falou uma coisa que me marcou muito, que a dança é o reflexo da vida. Então, o Neblina tem isso, os encontros e os desencontros que a gente tem na vida e que a arte reflete isso através da dança, do balé. É muito bonito. E na Neblina foi assim um balé que nasceu para complementar um outro balé que nós tínhamos feito, que era muito curtinho, que era Old Melodies, que também é ótimo. Dança é um Brasil mais antigo, mas é brincadeira. Mas era muito curtinho. E tinha que fazer um balé que complementasse. Aí nós fizemos balé na Neblina, que o estrela é o Fábio. Aí ele faz assim, Corpos Velhos, para que servem? Aí ele dança lá. E o balé é muito bonito, porque é realmente encontros e desencontros, encontros e desencontros. É a vida, né? A Florescência é essa que vocês viram com máscaras. É um balé que a gente fez no meio da pandemia. A gente fez no meio. Cada um estava na sua casa. Aí foi terrível aquilo, né? Eu, fiquei 2 anos fechado na minha... Mas a gente conseguiu fazer essa coreografia logo depois, que é Fluorescência. Mas é um nome tão besta, né? Fluorescência, é esse aí. E aí a gente dançou com as máscaras, porque também tem uma esperança lá no meio, né? E o balé vai, mas manda muita esperança, muita vontade de viver. Não é um balé negativo, é um balé positivo. A única coisa que vai é... Mas no fim a gente tira a máscara também, né? E fica com a flor. É bonito. Marica, todas as danças de vocês, gravadas em vídeo e tal, elas estão depositadas em algum acervo, em algum arquivo? Eu me preocupo muito com isso como historiadora, né? Olha, aliás, eu quero registrar aqui a presença do Rodrigo Arcângelo, da Cinemateca Brasileira, daí a minha pergunta. Rodrigo foi pesquisador nosso, é apoiador também, cooperador do Travessias. Por isso que eu estou perguntando também, porque ele cuida do acervo. Perdão. Eu tenho um livro que eu escrevi, que todo mundo já tem 3 livros escritos, acho que são 3. Uma para Helena Katz, outra é a Cássia, sei lá. Beth, né? Tem vários livros que eles escrevem sobre o trabalho do estágio, sobre mim, sobre o Décio e tal. Mas eu falei, agora eu vou escrever o meu. Assim como eu estou falando, quer dizer, eu não cuidei para ter alguma lógica de escrita. Aliás, o Fábio me ajudou a escrever, porque eu escrevia, eu lia para o Fábio, tá bom, Fábio, tá. Chegou uma hora que o livro estava desse tamanho, eu tive que reduzir. Mas é bom, o livro é bom, só que a gente não consegue editar, mas vai ficar aí, algum dia edita e faz. Mas aí é escrita assim como eu sou. Né? Nem sei se foi na emoção. Foi nas minhas lembranças, assim,
É assim que eu escrevi. Eu levei no SESC, o SESC tem a forma deles de escrever, eles perguntaram, você não quer que vai uma pessoa do seu lado, você vai contando a história e ele vai escrevendo? Eu falei, não, isso eu já tenho. E assim vai. Mas tem o livro prontinho. É? Vamos publicar, tá. Vamos publicar. Mais alguma pergunta? Bom, o trânsito deve estar melhor, né? Porque a Rebouças estava parada. Próxima dança você faz o trânsito. De quê? O trânsito. O trânsito. Acho que... Não fiz ainda. Deu? Valéria? Tem alguns livros aí que são bem interessantes também. Eu não sei se os livros da sua biografia já foi vendido. Não sei se ainda tem. Já foram todos vendidos. A gente queria agradecer muito em nome do Centro Cultural e do Rabino Dov. É uma honra. Podemos fazer o Marika 2, porque tem muito assunto para conversar. Eu acho que é um prazer ter a senhora aqui. Sim, com esse problema do trânsito e o jogo de futebol aqui do lado, a gente tinha uma infinidade de inscrições e as pessoas acho que acabaram se perdendo aí no caminho. Mas queria agradecer muito, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. E queria deixar uma flor. Minha casa está sendo destruída. Vamos pôr flor. Gente, desculpa a brincadeira. Seriamente falando, sou judia até a alma. Muito judia. Mas sou uma judia que quer enxergar o mundo também. Então, tive o maior prazer de estar aqui, mas estou morta de cansada. Como toda artista merece, eu vou pedir agora um grande aplauso para a nossa querida Marika receber aqui as nossas... Marika, muito obrigada. Que a gente possa te ouvir sempre. Eu agradeço aquela estatística que você me deu hoje, porque vou conhecer a minha vida. Eu estou aprendendo muito hoje aqui. Toda essa sua conferência aí, dificilmente eu iria para ouvir. Então, eu agradeço muito tudo que eu estou ganhando aqui, inclusive as flores.